agradecer primeiramente a Deus, mas agradecer ao irmão Ronaldo pelo honroso convite de estar aqui nesse momento tão especial, esses 80, quer dizer, vão completar ainda no ano que vem, mas já estamos celebrando por antecipação, glorificando a Deus pelos 80 anos da nossa casa. Então, na mesma semana praticamente, que a CPAD vai completar 80 anos, eu estou completando também meio século, não é? Não parece, claro, mas porque o meu cabelo, os irmãos sabem, né? Alguém pensa, outro dia uma irmã disse, irmão, seu irmão pinta o cabelo? Eu falei, não, meu irmão, isso aqui eu herdei da minha mãe, que a minha mãe, graças a Deus, tem 80 anos, mesmo tempo da CPAD, não é? E agora que está aparecendo o primeiro fio de cabelo branco. Então eu herdei isso aqui dela para a glória do Senhor. Meus irmãos, há uma palavra que está no meu coração e que eu quero partilhar rapidamente com a igreja do Senhor nesta manhã. Abra aí por gentileza a sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 6. E passado sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos devolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Meus irmãos, esta passagem é muito conhecida, porque trata justamente da ressurreição do Senhor Jesus, que é mencionada nos 4 evangelhos. É interessante que os 4 evangelhos, na verdade, são diferentes enfoques de um único evangelho, o evangelho do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para esses 4 evangelhos, especialmente sobre esta descrição da ressurreição do Senhor Jesus, nós percebemos que cada um deles deu ênfase para detalhes diferentes. No caso de Mateus, por exemplo, que nós não lemos aqui para ganhar tempo, mas Mateus, nós vamos ver que esse mesmo episódio, envolvendo essas mulheres, ali Mateus, ele enfatiza que apenas 2 mulheres, claro que onde tem 3 tem 2, mas Mateus deu ênfase mencionando apenas 2, Maria Madalena e a outra Maria, mãe de Tiago. Mateus diz também que houve um terremoto, um anjo removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Quando nós vamos para Lucas, Lucas menciona 2 anjos. Ora, mas não era só um anjo, mas não há contradição alguma, porque mais uma vez, onde tem 2 tem 1. Então, se Mateus menciona um anjo e Lucas menciona 2, é porque Mateus, claro, ele deu ênfase para o anjo que ficou sentado sobre a pedra. João, ele já dá mais detalhes a respeito de Maria Madalena. Ele fala de Maria Madalena. Agora Marcos é o que oferece o relato mais sintético deste episódio, a ressurreição do Senhor Jesus, mais precisamente esse caso envolvendo essas 3 mulheres. Interessante que dá até o nome de filme. Hoje em dia tem aí 11 homens, um segredo, 12 homens e outro segredo. Depois teve também o filme das mulheres e tal. Pois é, aqui nós temos 3 mulheres e uma preocupação. Qual era a preocupação daquelas mulheres? Jesus tinha sido morto, claro, ele já tinha ressuscitado, elas não sabiam. É bem verdade que Jesus tinha dito, tinha prometido que haveria de ressuscitar, mas naquela altura a tristeza era tão grande entre os apóstolos, isso contaminou, claro, todos os discípulos de Jesus, esse pensamento negativo, nosso mestre se foi, e etc. E não passava na cabeça daquelas mulheres que Jesus poderia já ter ressuscitado. Mas a palavra do Senhor diz que elas estavam indo para o túmulo, para o sepulcro,
e elas queriam visitar o túmulo de Jesus para, mais precisamente, como era o costume daquela época, ungir o corpo de Jesus. Elas levavam especiarias para isso, mas elas tinham uma preocupação, e a preocupação delas era procedente. Qual era a preocupação? Elas diziam: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E a preocupação delas era procedente, porque aquela pedra, de acordo com os especialistas, ela pesava 4 toneladas, tinha 2,5 metros de diâmetro, não é? E 33 centímetros de espessura. Era uma pedra muito pesada. Somente homens muito fortes poderiam empurrar aquela pedra, que corria num sulco ali, numa ranhura que era feita na terra, e aqueles homens então empurrariam a pedra para que as mulheres pudessem entrar no sepulcro e visitar o túmulo e prestar a sua homenagem, ungir o corpo de Jesus. Mas qual não foi a surpresa delas? Quando elas chegam no local, não somente o problema acerca do qual elas estavam preocupadas, ele nem existia mais, porque elas estavam preocupadas acerca de algo que nem havia mais, porque àquela altura a pedra já havia sido revolvida. Aleluia. Elas estavam aqui, mas o Senhor já estava lá. Amém. O Senhor já tinha removido a pedra. E mais do que isso, quando elas entraram no sepulcro, que elas foram até o túmulo de Jesus, o túmulo estava vazio. Ou seja, elas estavam com uma preocupação a respeito de algo que nem existia mais. Mas, meus irmãos, 4 mensagens estão presentes nesse texto, e eu quero apenas citar, e claro, dar uma ênfase maior em algumas delas. Mas quais são essas 4 mensagens? A primeira, a mais evidente de todas, é claro, é que Cristo está vivo. Aleluia. Aleluia. Quando nós olhamos para esse texto, a primeira mensagem que salta diante dos nossos olhos é evidente: Cristo está vivo. Nós não servimos a um Deus morto, mas nós servimos aquele que disse: eu fui morto e agora vivo, e tem em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele ressuscitou, glória ao nome de Jesus. E nós temos a certeza da nossa preciosa salvação, porque a nossa certeza está justamente num tripé. Que tripé é este? A encarnação gloriosa do Verbo de Deus, e também a sua morte expiatória, e em terceiro lugar, a sua ressurreição para a nossa justificação. Se ele não tivesse nascido, ele também não teria morrido. E se ele não tivesse morrido, ele também não teria ressuscitado. É por isso que nós celebramos o Natal. Muitos nos criticam às vezes dizendo: vocês vão celebrar o Natal, a Bíblia manda apenas celebrar a morte de Jesus. Pois é, mas se ele não tivesse nascido, ele não teria morrido. Foi necessário Jesus nascer para dar o exemplo de uma vida santa. Foi necessário Jesus nascer para revelar a glória do Pai. Foi necessário ele nascer para que ele também chegasse lá até o dia em que ele entregou a sua vida, quando ele realizou a obra gloriosa, a principal obra pela qual ele veio ao mundo morrer pelos nossos pecados. Aleluia, glória a Deus, porque ele morreu, aleluia, e a sua morte foi uma morte vicária, substitutiva, uma morte expiatória. Aleluia. Mas se Jesus não tivesse nascido para dar o exemplo de uma vida santa, ele não teria morrido, aleluia, para nos salvar. E se ele não tivesse morrido para nos salvar, ele não teria ressuscitado para a nossa justificação. É por isso que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. E é por isso que nós estamos aqui hoje, nesta manhã, dando glória, aleluia, porque o Senhor Jesus, ele nasceu, ele viveu sem pecado, ele foi o único que nasceu sem pecado, ele foi o único que viveu sem pecado, ele foi o único que morreu por nossos pecados, mas ele também ressuscitou para a nossa justificação. E é por isso que nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Portanto, a primeira mensagem que nós vemos nesse texto: Cristo está vivo. Mas deixa-me avançar, deixa-me mencionar a segunda mensagem. A segunda mensagem também bastante clara, ante a explicação que fizemos no início. A segunda mensagem é que Deus
vai adiante de nós. Amém. Meus irmãos, nós não conhecemos um segundo à frente do nosso nariz. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui uma hora. Não sabemos o que vai acontecer daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos. E é interessante como nós sofremos por causa do passado que não podemos mais mudar. Isso não é conversa de palestrante de autoajuda, não é? Ou de coaching, embora eu respeite esses profissionais que estão ajudando muita gente nas empresas. Mas quando se fala assim, alguém pensa logo que é mensagem de autoajuda. Não, não é. Nós de fato sofremos pelo passado que não podemos mais mudar. E muitas vezes ficamos ansiosos e sofremos por causa do futuro, que no nosso caso em particular pertence de fato a Deus. Aquelas mulheres que estavam preocupadas com algo que nem existia mais. Quem nos devolverá a pedra da porta do sepulcro? Mas quando elas chegaram lá, a pedra já estava revolvida. Aleluia! Cristo já tinha ressuscitado. E ali elas foram avisadas de que Ele não estava mais lá. Aleluia! Meus irmãos, minhas irmãs, então a segunda mensagem nessa manhã para o nosso coração, para nós meditarmos, nós que estamos aí iniciando esta campanha de vendas, e talvez você, com a responsabilidade que você tem na CPAD, você está com tantas preocupações. Meu Deus, será que eu vou conseguir bater a meta? E a meta deste mês, e a meta do mês seguinte, e aquela obra, e aquele problema, e aquela dificuldade, e aquela reunião. Saiba nesta manhã que Deus está na sua frente. A segunda mensagem nesta manhã é esta: Deus vai adiante de nós. Nós não conhecemos o futuro, mas nós temos um Deus que vai adiante de nós. A Bíblia diz no Salmo 85, versículo 13, que Ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Seus passos. Nós estamos seguindo Jesus. Há uma experiência que eu conto, irmãos, e alguém talvez já ouviu, e eu vou repetir. Talvez alguém não tenha ouvido ainda. É aquela experiência de quando eu era novo convertido, e alguém disse para mim: Ciro, quando você quiser que Deus fale com você, abra a Bíblia, Deus vai falar com você. E eu na época não conhecia o Salmo 23, não conhecia o Salmo 46, não conhecia Filipenses capítulo 4, versículo 13, ou seja, eu não conhecia os textos-chave da Bíblia. E eu acreditei naquela palavra, e quando eu estava diante de uma grande dificuldade, falei: Senhor, me dá uma palavra, Senhor. Fechei a Bíblia, fiz uma oração, abri a Bíblia de novo, coloquei o dedo em cima. Onde caiu, irmãos? Isaías capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações: eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei os ferrolhos de ferro e te darei os tesouros da escuridade. Que maravilha! Funciona mesmo, Deus está falando comigo no meu próprio nome, Ciro. Eu fiquei todo entusiasmado, irmãos. Eu achei que aquilo ia dar certo sempre, e transformei isso numa prática viciosa. E às vezes eu estava num culto como esse, o pregador pregando, e eu abrindo a Bíblia: Senhor, fala comigo. Ora, Deus já estava falando pelo pregador. Mas era mania de novo convertido. Mas sabe de uma coisa, irmão? Deus fala dessa maneira, por exceção à regra. Há pouco tempo aconteceu comigo de novo. Vou abrir aqui um parênteses, não é bem entre esse o assunto. Eu ia fazer uma viagem para Curitiba, meu querido irmão Ronaldo, e era um evento lá da nossa igreja em Curitiba, e eu tomei o avião aqui no Galeão, não é? Já estava tudo pronto, o comandante deu aquele aviso: olha, tudo pronto para decolagem, etc. E todo mundo com o cinto afivelado, e dali a pouco o avião começou a correr na pista, e o comandante foi pondo, claro, velocidade para o avião poder decolar. Quando parecia que ia subir, freou. Se nós não estivéssemos com cinto, seríamos arremessados, seríamos projetados à frente, teria acontecido algo terrível. Mas graças a Deus, todos estavam com cintos afivelados. E aí a aeronave manobrou, voltou, meia hora já tinha se passado, e aí desligou os motores e tal, e começou a esquentar a aeronave, porque os irmãos sabem que o ar-condicionado depende do motor estar ligado. E o comandante disse: olha, no momento em que nós íamos decolar, acendeu uma luz aqui no painel, um dos motores apresentou problema, nós vamos ter que esperar o reparo. Aguardem sentados que daremos novas informações. E o tempo foi passando, e eu estou acostumado com isso, graças a Deus, não tenho medo, já passei por outras dificuldades. Mas naquele dia foi diferente. Além do calor que eu estava sentindo, que eu já estava pronto, eu ia direto para o culto.
Eu estava de terno com a Bíblia na mão, porque os irmãos iam me pegar e eu já ia para falar à noite. Era tarde isso. E o tempo foi passando e tal, e esquentando, e eu comecei a sentir uma angústia que eu nunca tinha sentido antes. Eu creio que é a angústia da morte. Eu comecei a sentir que alguma coisa aconteceria se eles tentassem partir novamente. E eu comecei a sentir uma tristeza. Falei, sabe uma coisa, eu não vou ficar nesse avião não. O tempo já passou, eu já até perdi meu compromisso. E aí eu queria tomar uma posição, mas eu olhava para as pessoas estavam ali uma olhando para a outra, ninguém falava nada, e eu estava com a Bíblia na mão. E eu com a Bíblia na mão, estava estudando a palavra, lembrei do meu tempo de novo convertido, fechei a Bíblia, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá uma palavra. Abri a Bíblia. Quando abri a Bíblia, onde caiu? Caiu naquela passagem de Jeremias, que diz assim: saí do meio dela, cada um salve a sua própria vida. Pronto. Aí eu tinha certeza que era para sair mesmo. Aí eu falei com o rapaz do meu lado lá, ele também estava aflito, e apertando lá o botão, chamando o comissário, e disse: olha, eu já perdi meu compromisso, vou ficar mais aqui não. E aí fez um alvoroço. Graças a Deus, saímos todos, aquele avião não decolou. Os irmãos depois bondosamente compraram até outro bilhete para eu poder ir, mas aquele avião não decolou, porque se tivesse tentado decolar, aconteceria alguma coisa. Então, Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas. Claro que não podemos fazer disso uma prática viciosa, ficar abrindo a Bíblia aleatoriamente. A Bíblia é para ser estudada. Senão vai acontecer conosco também, não é? Aí tem que citar o outro lado, senão vai ficar... Alguém vai pensar que eu estou ensinando a fazer isso. Mas Henry Virkler, naquele livro Hermenêutica Avançada, um livro da editora Vida, onde o nosso irmão Ronaldo também trabalhou muito tempo ali, e foi no tempo ali, ainda quando o irmão Ronaldo trabalhava na editora Vida, que eu me lembro que eu li aquele livro, e lá tem um episódio mencionando um rapaz que abria a Bíblia assim aleatoriamente, e numa ocasião ele abriu a Bíblia, caiu naquela passagem que fala de Judas. E diz assim: Judas saiu e foi se enforcar. O rapaz fechou a Bíblia: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Não pode ser, mas a tendência é pedir confirmação. Senhor, me dá uma confirmação. E o rapaz abriu de novo a Bíblia. Quando abriu, onde caiu? Caiu naquela passagem que diz assim: procede tudo da mesma maneira. O rapaz fechou a Bíblia: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Mas como a tendência é pedir confirmação, abriu de novo. Abriu pela terceira vez. E quando abriu pela terceira vez, caiu naquela passagem que diz assim: o que tendes a fazer, faça depressa. Já pensou, irmão, se ele tivesse se enforcado? Ia se enforcar com base na Bíblia aí. Mas que Deus nos guarde disso. A Bíblia não é para ser usada assim, irmãos, como um horóscopo ou coisa parecida e tal, um livro de sorte. Não, a Bíblia é para ser estudada. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. Mas veja, eu abri aqui um longo parênteses, acho que eu abri um colchete também. Deixa eu fechar o colchete, fechar o parênteses, voltar para cá. Por que eu me lembrei daquela minha experiência? É porque aquele texto de Isaías, pelo qual Deus falou comigo e me orientou realmente naquela ocasião, aquele texto diz assim: eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos. Veja, eu irei diante de ti. E eu naquele momento eu me convenci: Deus está comigo, Deus está na minha frente. Eu era novo convertido, não conhecia quase nada de Bíblia, mas eu aprendi logo de início que Deus está na nossa frente. Nós estamos aqui, mas Deus já está lá. Amém. Nós estamos aqui com as nossas preocupações, com os nossos projetos, com os nossos anseios, mas nós servimos a um Deus que vai adiante de nós. Aleluia, glória ao nome do Senhor. O Senhor Jesus é o bom pastor. E lá no capítulo 10, quando ele fez essa comparação, apresentando-se como bom pastor, no capítulo seguinte, no capítulo 11, mas no capítulo 10, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. E antes disso, ele tinha dito: o pastor vai adiante das ovelhas, ele vai na nossa frente. Então a segunda mensagem que eu quero aqui deixar para os irmãos esta manhã
é que Deus vai adiante de nós. Aleluia. O nosso Deus, aliás, Ele está em cima, Ele é a cabeça da igreja, Ele está embaixo, Ele é o fundamento da igreja, Ele está ao nosso redor, à direita e à esquerda, Ele está atrás de nós também, nos protegendo, Ele está dentro de nós, aleluia, porque o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco e estaria em nós, mas Ele também vai à nossa frente. Ele vai abrindo o caminho, Ele vai tirando todo obstáculo, Ele vai abrindo portas onde não há portas, Ele vai tirando pedras grandes, pedras que nós não podemos remover, mas Ele está na nossa frente. Glória a Deus. Deus age em favor de nós antes de pedirmos ou pensarmos. É por isso que no Salmo 139 está escrito: e será que antes, aliás, disse o salmista, não havendo ainda uma palavra na minha língua, disse o salmista, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conhece. Ou seja, o salmista não tinha nem orado. Mas irmãozinho, então não precisa orar? O irmão está defendendo que nós não precisamos orar? Sim, precisamos orar, porque oração fala de relacionamento com Deus. Nós costumamos dizer que oração não é monólogo, é diálogo, mas na verdade oração é mais do que diálogo, porque o diálogo pode ser mecânico, o diálogo pode ter perguntas e respostas combinadas numa entrevista, por exemplo, mas conversa é diferente. Oração não é meramente um diálogo, oração é uma conversa com Deus, envolve espontaneidade, envolve proximidade entre aqueles que estão conversando, e nós falamos com Deus. Aquele que ora, ele tem intimidade com Deus, ele conversa com Deus, mesmo não sabendo como pedir. E também a palavra de Deus diz, lá no livro do profeta Isaías: e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Deus está na nossa frente, Deus trabalha por aqueles que nele esperam. O servo de Abraão foi encarregado de trazer uma jovem para se casar com Isaque, filho de Abraão. E quando ele chegou lá, aquele homem era tão crente, era tão temente a Deus, que ele se colocou ali junto de uma fonte e fez uma oração e disse: Senhor, eis que estou aqui junto à fonte. E ele começou a falar com Deus, começou a conversar com Deus e disse: olha Senhor, aquela jovem que vier na minha direção, e ele deu as características, se ela for assim e etc, não há tempo de mencionar. Ele disse: eu tenho certeza que tu estás com o meu senhor Abraão, e tu respondestes a oração do teu servo, aleluia. E ele começou a orar, e na medida em que ele orava, a jovem já foi se aproximando. Ele não tinha nem terminado a oração, e a jovem já tinha se aproximado. Glória a Deus. Por que isso aconteceu? É porque Deus está na nossa frente. Nós estamos aqui, mas Ele já está lá. Sabe, irmãos, há pequenas coisas que acontecem na nossa vida, das quais nós jamais nos esquecemos. São coisas pequenas, são coisas que alguém pode até rir: isso aí não é nada. Mas a gente tem a certeza que Deus está na nossa frente. Quando eu era recém-casado, isso já vai fazer aí 30 anos, agora em 2021. Mas quando eu era recém-casado, eu fiquei desempregado por um tempo, 5 meses mais ou menos. E não faltou nada, Deus estava conosco e abriu muitas portas, glória a Deus, nos ajudou. E eu me lembro que numa certa ocasião, a minha esposa, Luciana, disse: Ciro, você pode ir ali comprar para nós ali, compra alguns ovos ali, eu vou fazer um bolo, alguma coisa aí. E eu fui lá no mercadinho perto de casa, comprei ali meia dúzia de ovos, algumas outras coisas que eu tinha pedido, trouxe para casa. E ela começou a guardar ali, parte no armário, parte na geladeira. E aquela nossa primeira geladeira era pequena, cabiam apenas 18 ovos. E ela, hoje tem geladeiras maiores, né? Naquela cabiam 18 ovos. E ali ela foi colocando aqueles 6 ovos, meia dúzia de ovos que eu comprei. E dali a pouco ela disse: Ciro, Deus está conosco. Eu creio que em breve Deus vai nos abrir uma grande porta, essa geladeira vai estar cheia, e esse lugar aqui onde eu estou colocando os ovos, também não vai ficar nenhum espaço vago, nós vamos completar tudo aqui. Veja, uma coisa tão simples. E ela colocou 6 ovos, fechou a geladeira, e dali a pouco, meia hora talvez, 1 hora no máximo, alguém bateu a nossa porta. Eu fui atender, era minha mãe. Minha mãe chegou lá com 2 sacolas. Disse: Ciro, hoje de manhã eu estava orando por você. Minha mãe muito objetiva. E eu fiz uma oração por você e Deus tocou no meu coração. Ela nem sabia que eu estava desempregado.
porque eu nunca fui falar nada negativo para minha mãe, apenas pedi oração. Ela nem sabia que eu estava desempregado, mas ela veio com aquelas 2 sacolas, deixou ela na porta, fez uma oração muito objetiva e disse: Ciro, estou indo aí, tal, fica com Deus, e foi embora. E aí nós começamos a guardar o que ela trouxe, parte no armário, parte na geladeira. E interessante que entre ali o que ela trouxe, havia uma caixa de ovos, aquela caixa de 12 ovos, veja, cabia 18, já tinha 6. Quando minha esposa começou a guardar, ela se lembrou do que ela tinha falado, não fazia nenhuma hora. Ora, mas para isso ter acontecido, Deus já tinha entrado em ação antes. Mas ela falou depois, eu creio que mas Deus está na nossa frente. Veja, você está preocupada aqui, como será amanhã e depois e daqui a um mês, e aquele problema, como que eu resolvo, como que eu faço? Convença-se de uma maneira, de uma vez por todas, minha irmã. Convença-se de uma vez por todas, meu irmão. Aleluia. Você serve um Deus que está na sua frente. Você está aqui, mas Ele já está lá. Esta é a segunda mensagem. Glória a Deus. A terceira mensagem, que eu não vou nem comentar, mas é só para os irmãos guardarem no coração. Os anjos de Deus trabalham em nosso favor. Eles são espíritos ministradores, enviados em favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, os anjos de Deus trabalham em nosso lugar, em nosso favor, perdão. Então, se você está aí guardando a mensagem no seu coração, talvez anotando, qual é a primeira mensagem? Cristo está vivo. A segunda mensagem: Deus vai adiante de nós. A terceira mensagem: os anjos de Deus trabalham em nosso favor. Mas deixa-me citar aqui a última mensagem, que na verdade é a conclusão de tudo. E talvez no caso de algumas pessoas que estão aqui, esta seja uma palavra, como eu disse no início, uma palavra profética, uma palavra específica para você. Porque você entrou aqui talvez dizendo: Senhor, como que eu faço, Senhor? Aquele problema, aquela enfermidade, aquela reunião, aquele caso, aquele problema na justiça, aquela viagem que eu tenho que fazer, como que eu faço? Como que eu preparo? Como que eu me comporto? Como que eu reajo? O que eu respondo? O que eu devo fazer, Senhor? O que eu vou fazer? Eu não sei, Senhor, me ajuda! E a resposta para você nessa manhã é direta, clara, objetiva. E qual é essa mensagem? A pedra já foi removida. O obstáculo já foi tirado. Não há mais barreira nenhuma. Mas preste bem atenção na mensagem. A mensagem não é que a pedra será removida, não é futuro. A mensagem de Deus é muito clara. A pedra já foi removida. Quando você chegar lá, você vai ver que não tem mais obstáculo algum. Você vai ver que você estava preocupada com algo que nem existe mais. Porque Deus está na nossa frente. Você está aqui como aquelas mulheres, Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Tiago, dizendo: quem nos devolverá a pedra do sepulcro? Quem vai resolver aquele problema? Meu Deus, quem vai tirar aquele obstáculo? A mensagem de Deus para você é esta: a pedra já foi revolvida. Guarde essa palavra no seu coração. Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia de Ciro Sanches Zibordi. Serão 7 livros e os 3 primeiros já estão à venda. João, o pregador politicamente incorreto. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. E Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Série Pregadores da Bíblia. Mais um produto com a qualidade CPAD.